Oi pessoal, tudo bem? Obrigado por estar assistindo esse vídeo e obrigado sempre pelos elogios. Hoje a gente vai fazer uma aula aqui sobre as poses clássicas que já são antigas, né? Mas são as primeiras poses que se fizeram assim no mundo da fotografia, né? As mais clássicas de todas, né? Eu vou mostrar aqui algumas, porque hoje em dia já não, pela internet é difícil de achar essas poses clássicas. Eu fiz algumas aqui com a minha amiga Camila, né? E a gente fez na loja e tudo, né? Então a foto tá bem comum aqui, e a gente fez só essa pose assim para mostrar a mão, a posição do corpo e coisas assim, né? Então a pose clássica é mais ou menos isso, assim, é o corpo meio inclinado, assim, meio na diagonal, o rosto virado para o fotógrafo e as mãos cruzadas em cima do joelho, né? Essa é uma das poses mais antigas e clássicas que existem, né? E essa outra também, que é uma pose clássica para crianças, né? Então, e meninas principalmente, né? Então essa é a que mais se fez até hoje, né? Assim, com fotos de criancinhas e meninas, né? Principalmente. Aqui também, essa eu fiz aqui mais para mostrar a posição da mão aqui, ó, das mãos, que é muito complicado assim de deixar a mão numa posição bem natural, assim. Então é um dos pontos, né, um dos elementos assim que tem que tomar muito cuidado assim com essa posição da mão, assim, né? Então qualquer movimento na mão assim já faz uma diferença na fotografia, né? Porque ela pode estar forçada como está nessa aqui e um pouquinho mais natural como está nessa, né? Apesar das duas não estarem tão bem assim, né? Mas essa aqui dá pra ver que a mão está muito forçada e muito dura assim na imagem, e acaba que dá pra perceber a pose forçada, né? E o grande segredo das poses assim, na fotografia feminina, né? Foto de pessoas, um retrato, é esse retrato estar o mais natural possível, né? Junto com as mãos, pernas, se aparecer, né? O rosto, o cabelo, tudo isso tem que estar muito natural assim para ficar bem bonito, né? As fotos que eu fiz aqui são bem simples, né? E bem assim, como a gente não tinha nenhum lugar, né? Então a gente fez aqui, ela também estava trabalhando, né? E a gente fez algumas só pra gente ver, né? Então essa aqui é para mostrar a posição da cabeça aqui. Se a cabeça está um pouco caída, ela dá uma impressão de meiguice na fotografia, né? Mas acaba que a foto fica torta assim, e ela fica torta. Nessa a posição aqui com a cabeça um pouco mais reta, assim, um pouco mais endireitada, já dá uma impressão mais respeitosa, assim, né? Não chega a ser imponente, mas acaba ficando um pouco mais, não sei como dizer assim, mas talvez mais respeitosa mesmo, assim, talvez mais clássica, né? E a cabeça já caída assim já deixa um pouquinho mais, talvez fragilizada, mas talvez não seja a palavra certa, assim. Mas aqui já dá mais essa posição assim de que está segura de si, né? Aqui olhando para o outro lado, né, que acaba dando esse ar assim de que está com o olhar perdido, né? Então também é uma das poses, né, que dá para se fazer assim com esses elementos, né? Então num retrato os principais elementos da composição são as mãos, os olhos, nariz, boca e cabelo, né? A roupa chega a ser secundário até, né? E porque se a foto estiver bem posicionada, a modelo estiver bem posicionada, com qualquer roupa ela vai ficar bem ali. A pose da modelo estando bem, ela pode estar vestida com qualquer roupa que a foto vai ficar bonita. Aqui são as mesmas poses que a gente fez, mas num fundo mais limpo e ela um pouquinho mais séria. E aqui só para mostrar um pouco assim a posição da cabeça, né, a posição das mãos, sorrindo e coisas assim, né. Aqui são fotos simples, né. Eu vi as outras aqui que eu peguei aqui pela internet. Eu peguei essas fotos da Diana aqui, que são as fotos bem feitas, né, por fotógrafos profissionais e que tem bastante experiência em fotografar pessoas, né? E principalmente celebridades, assim, porque existe um certo medo assim em fotografar celebridade. Então existem os fotógrafos que só fazem celebridade, assim, que eles já têm uma afinidade com eles, né? E a gente consegue ver nessas poses assim que estão bem bonitas, né? Essa aqui é uma das poses clássicas dela, né? Assim, que essa aqui no encosto aqui do sofá, né? Que mais? Essa outra aqui também é uma foto bonita.
essa mesmo que apareceu aqui assim, tá numa pose bastante torta assim, ela tá sentada, parece que no chão. Aqui tem um sofá e ela tá apoiada no sofá, né? Ela fica um pouco torta, mas ele escondeu esse braço aqui para não ter essa extensão muito pro lado aqui, né? Vamos ver outras aqui. E tem várias poses clássicas e ela tá sempre assim, numa naturalidade assim bonita sempre, né? Assim, ela talvez ajude bastante, né? Mas existe o fotógrafo que foi direcionando assim e que acaba ajudando bastante assim na fotografia, né? E tem várias poses aqui, né? Depois eu coloco esses links lá também. Aqui já é a Marilyn Monroe, que a partir dela assim, né, começou a popularizar mais assim essa foto sensual, né, assim, com essas poses um pouco mais sensuais, assim, com menos roupa, né, e tudo. E ela, como já era uma modelo bonita, né, assim, então, e fotogênica ainda por cima, que isso também conta bastante, né, existem pessoas que elas não precisam fazer muita pose, assim, porque a fotogenia já está nelas, assim, então é bem mais fácil de se trabalhar com pessoas assim, né? Mas quando não tem essa fotogenia tão natural, assim, então depende muito do fotógrafo fazer com que a modelo realmente transpareça, assim, né? Que consiga fingir ser uma modelo ali, né? Que consiga incorporar assim uma modelo ali e fazer com que essa sensação que ela queira que apareça nas fotos saia através dela, né? Que não é uma coisa simples de fazer. Aqui tem as fotos que são as de pin-up, né? Que são as fotos um pouquinho mais antigas e mais sensuais, assim, né? E com essas roupas sempre coloridas, né, e coisas assim. E existem essas poses também que são clássicas nesse tipo de fotografia. São poses bonitas, né, e bastante, algumas são sensuais, outras são engraçadas, né, e outras deixam a mulher um pouco mais livre, assim, talvez, né. Aqui nessa outra página aqui tem o modelo masculino, né, que essas são fotos de hoje em dia, né, para uma foto masculina, que tem que mostrar essa aparência do macho e coisas assim, né. Mas normalmente são essas fotos assim, né, mostrando esse tipo de situação, né, em que ele está tentando dar um mistério assim na fotografia, né, um ar assim diferente de sensualidade masculina, né, mistério e coisas assim, né. Então as fotos de hoje em dia masculinas são praticamente assim, né? E praticamente todas as fotos masculinas de hoje em dia são com esse ar de mistério, sensualidade e coisas assim, né? Aí depende de cada um o que vai fazer, né? E existem essas poses que já são bastante antigas, né? E a nossa tarefa hoje em dia assim, é tentar descobrir outros tipos de poses assim, que possam ser mais bonitas, né? Que tenha charme, né? Que tenha elegância, assim, e sejam bonitas as fotografias, né? E que a modelo apareça bem, assim, e bem espontâneo. E esse é o foco principal de fotografias de modelo, né? Fazer com que as pessoas fiquem espontâneas, bonitas e bem elegantes também, né? Que parece fácil falando, mas para fazer isso não é tão fácil assim, né? E é por isso que eu não gosto muito do palpite, ou então das pessoas que tentam contar como é uma fotografia, porque isso não existe, né? Então você pensar numa fotografia é uma coisa, mas você fazer essa fotografia virar realidade é uma outra coisa completamente diferente, né? Então eu falei ontem no Hangout ali que a gente deve acostumar o nosso olho, né, com a lente. A gente, na verdade, a gente tem que entender como a lente enxerga e a gente adaptar a nossa visão da fotografia, assim, nessa imagem que a gente faz mentalmente, né? A gente tem que adaptar essa visão para a lente que a gente vai usar. Então por isso é bastante importante a gente fotografar muito, treinar bastante, para a gente descobrir como é que as lentes captam a imagem, né? Como
a imagem fica através dessas lentes que a gente tem, né? Que a gente não deve ter muitas lentes, mas algumas só, para que a gente consiga fazer essas coisas assim e que a gente consiga entender a lente que a gente tem na mão, para a gente poder tirar o máximo proveito possível, né? Porque muitas das fotos aqui que a gente, se a gente for ver, elas foram feitas com grande angular, né? E grande angular não é uma lente apropriada para um retrato, né? Mas muitas foram feitas com grande angular e estão muito bonitas também, né? Então não existe um parâmetro, nem um tipo de lente especial para isso ou para aquilo, né? Então depende muito da nossa visão, de como a gente vai fazer essa fotografia, né? E de como a gente entende a nossa lente, assim, para poder adaptar a nossa ideia dentro dessa lente da câmera e ela fazer aquilo que a gente está pensando. E isso requer bastante treino, principalmente as pessoas que só leem, elas não vão conseguir entender isso, porque elas não sabem qual é a dificuldade em fazer essas fotografias. Elas conseguem ver e, sei lá, de repente ler e falar sobre elas, assim, mas o mais difícil de tudo é o refazer essa fotografia, né? É produzir essa imagem que a gente tem na cabeça e fazer ela virar uma coisa real. E eu acho, assim, né? Isso é na minha opinião, que a gente só deve dar opinião assim em cima de fotografias de outros, assim, depois que a gente sabe exatamente como funciona uma lente e como se faz esse tipo de fotografia, principalmente, né? Como eu fiz a foto, assim, para poder ensinar outro a fazer essa mesma foto, né? Então, se eu não entendi, se eu só li, isso é muito difícil de conseguir fazer, né? É fácil falar, né? Mas o outro fazer que é o bem complicado. Então, para a gente conseguir fazer isso, a gente vai ter que estudar as lentes, né, que a gente tem, treinando, né, para a gente saber o que essa lente é capaz de fazer e como a gente adapta a nossa visão em cima dessa imagem que essa lente vai produzir, né? E isso requer treino, paciência e bastante leitura também, né? Mas principalmente o treino e esse treino da interatividade entre o fotógrafo e modelo, que é bastante importante também. Então é isso aí, pessoal, muito obrigado por ter assistido essa aula até aqui. Essa aula foi só pra gente ter uma ideiazinha do que é uma pose clássica, né, e do que a gente pode fazer. E é só pra gente começar a entender mais, que mais pra frente a gente vai falar mais sobre isso. Então é isso aí, pessoal, muito obrigado por ter assistido essa aula até aqui. Não esqueça de clicar no gostei, favoritar, compartilhar e comentar também. Muito obrigado e até a próxima aula.